A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! É hora de Conversas Artísticas. Aqui quem fala é Paulo Bonfá. E aqui quem fala é Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, onde estamos através da sua coordenação de cultura. É um estúdio montado num palco de um teatro para uma conversa que vai ter muito a ver com isso. É isso, lembrando que o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada exclusivamente a manifestações culturais das mais variadas e sempre com um convidado incrível para nos ajudar nessa missão. Falaremos sobre uma das artes anciãs e ancestrais, campeã de audiência. O nosso tema é o teatro, o mercado teatral e muito mais, com um craque, um especialista no assunto, Miguel Arcanjo, o jornalista e crítico de teatro. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Bonfá, Maiara. Muito obrigado pelo convite. É isso, né? A gente fica nas plateias da vida. Você é um sujeito irrequieto, muito ativo, até prêmio ele criou e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas nós vivemos agora a retomada depois de um tempo em que nenhum espetáculo podia ser encenado, em que não era possível nem os atores ensaiarem em conjunto para o momento da reabertura, que foi a questão pandêmica e a limitação de saúde para a circulação e tudo mais. Você avalia que a gente já conseguiu retomar o patamar anterior a esse período? Eu acho que a gente está começando a chegar lá, digamos assim, né? As pessoas perderam no início o hábito, né, de sair de casa por conta da pandemia, mas também quando houve a abertura, todo mundo se vacinou, ainda bem, graças a Deus, muita gente também queria sair de casa, sabe? Tirar aquele mofo, tirar aquele bolor que ficou na gente lá trancado. Tem gente que ficou até com raiva do sofá, com raiva da coberta. Digamos que deu uma injeção de juventude em todo mundo e todo mundo resolveu sair de novo. O teatro eu sinto que ele está sofrendo menos do que o cinema. O cinema eu acho que é o mais prejudicado, porque as pessoas passaram a ver os filmes em casa, compraram aquelas televisões gigantes, né, igual todo mundo já tem em casa, e se acostumaram a ver o filme nesse formato. O teatro tem a vantagem, como você falou, Bonfá, que é ancestral, né? Desde que um homem contou uma história para o outro. Ele precisa da pessoa viva. O teatro ele não é um aparato tecnológico, né? Ele é um aparato físico. Então, essa experiência de ver alguém com suas emoções, criando personagem na sua frente, e sobretudo no mundo cada vez mais com inteligência artificial, é uma coisa cada vez mais rara e preciosa. Então, acho que por isso as pessoas continuaram indo ao teatro. Eu frequento muito, eu vejo de tudo, né? Eu vejo musical, stand-up, drama, comédia, experimental e aquelas peças cabeças que ninguém entende. E todas eu tenho visto que tem muito público, assim, sobretudo os musicais maiores aqui em São Paulo, muitos têm plateias de 800 mil lugares e eu tenho visto muitos deles com um público bem bacana, assim, 70%, 80% ali da casa. Obviamente tem alguns que não dão muito certo, ou porque o público já está meio cansado. Desculpa a Natural interrupção, de isso antes, já era assim antes, né? Nem tudo Exato. faz sucesso, nem tudo fica tanto tempo, nem tudo agrada a todo mundo. Mas eu estava te ouvindo falar aqui pensando nessa coisa insubstituível que é a experiência de estar numa sala de teatro vendo pessoas atuando ao vivo, né? E que essa experiência foi pessimamente traduzida na pandemia nas tentativas online. Porque para assistir o teatro gravado é melhor assistir um filme ou uma série que foi pensado para ser gravado e não para executar na frente de uma plateia. Exatamente assim. Eu vou te dizer, Paulo e Maiara, que eu defendi muito o teatro digital ali naquele contexto da pandemia, sobretudo por ser um crítico da área e porque era a única forma que eles tinham de ter o ganha-pão. Sem nenhum problema para manutenção da vida das pessoas. Mas voltando à possibilidade do encontro real, quase que não faz mais sentido, né? E como você muito bem pontuou, Bonfá, a linguagem audiovisual é outra linguagem. Então, os atores até correram atrás, teve muita coisa híbrida, né, que misturava um pouco de cinema com um pouco de teatro, mas o teatro filmado
É triste, eu não gosto do teatro filmado, porque o teatro não existe, né? Ele é opaco, né? Ele é opaco, porque... E muitas vezes obras que são grandiosas, assim, quando você vê ao vivo, aí quando você vê a filmagem, perde. É xoxo, é isso, Mayara? É xoxo. Eu tenho essa sensação sobre ópera, a gente falou sobre isso outro dia, né? Assistir a uma ópera uma vez na vida, mesmo que você não conheça, é muito interessante, porque a expressão até do Irineu Franco, a ópera era o blockbuster da sua época. Exatamente. Era onde tudo acontecia no mesmo lugar, com tudo que tinha disponível. A música, o cenário, os atores, o canto, a história. E a plateia vibrava e torcia pelo mocinho a favor do bandido. E essa experiência, ela realmente depende de estar naquele lugar, porque é uma atmosfera que você incorpora. E a ópera tem uns intervalos, então você vê... Você é visto, pode rolar até um date, né, pra ficar mais moderno. Tipo o Tinder da época. Era onde todo mundo se encontrava, mas era Né? mesmo, todo mundo se encontrava ali. O Municipal ainda tem óperas, recomendo que vão assistir, porque tem muitas com preços populares, muitas vezes até sessões gratuitas, porque é um mergulho, né, também, porque elas são tem uma longa duração, você fica ali 3, 4 horas, é tipo uma peça do Zé Celso, né, nosso querido Zé Celso. Mas assim, quando você vê, você está tão mergulhado ali naquela atmosfera que cria um outro mundo. Que o entretenimento está buscando hoje em dia, que é a experiência. Né? Um festival de música, o que ele vende pro público? Você vem que você vai ter uma experiência, não é? Pé no barro. E o teatro já fazia isso, a ópera sempre fez isso. E no seu caso, hoje, né, a posição do crítico de arte, né, da pessoa que tem uma obrigação de pesquisar, conhecer, comparar, e que só depois de muitos anos é que você consegue alcançar esse papel, né? Quantos espetáculos na conta? Você já fez essa estatística? Olha, eu nunca fiz. Tem alguns colegas que contam, falam, esse ano eu já vi tantos espetáculos. Eu sou muito de vivendo, mas eu vejo geralmente 3 a 4 peças por semana. Eu faço isso há 20 anos. Então, assim, eu não sou bom de matemática, mas são muitas. muito. De humanas, né? Dá 16 Exato. por... Vou fazendo aqui, tá? É muita coisa, assim, eu já vi muita coisa. E você falou isso que é muito, muito certo, viu, Bonfá? Eu acho que um crítico, ele se forma vendo teatro. Eu só estou esperando a conta da Maiara enquanto você Eu está tô falando. fazendo Eu 4 tô quase por pegando semana. na Para ver, celular vezes para ver 4. se vai dar os 8 É mil. que a Maiara eu é fiz tão na de humanas cabeça. que ela tá fazendo a conta na mão, ela não pegou nem o celular pra fazer na O meu pai matemático deve estar se revirando, não seja lá onde esteja. Mas você deu 42, é isso? Por ano? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 12, é isso, gente? Não, ele estava falando 8 por semana. 50 8, não são semanas. 4? Vamos botar desculpa, isso, 4 por o mínimo semana. que eu vejo 200 por ano. Vamos botar 3 por semana, né? Vezes 20, são 4 mil espetáculos. Exato. Ai, 4 não, mil. gente, que horror. E é por baixo, porque, por exemplo, se eu vou no Festival de Curitiba, que dura 13 dias, quando eu era mais novo eu via 5 por dia. Hoje eu vejo 3. Nossa, hoje tá Arcanjo, mais... você sabe que a gente já foi colega em júri de festival, num festival muito bacana que o Fábio Porchat criou, o Festival do Humor, para ajudar. Prêmio do Humor. É o Prêmio do Humor, desculpe. E aí, antes de lançar o Festival Risadaria, um ano anterior ao lançamento, né, que a primeira edição foi em 2010, eu assisti naquele ano 152 espetáculos. Uau. E eram todos Todos de de humor. comédia. Exato. Então, Chegou uma hora que- era diferente do que você acabou de contar, porque era de um único tema. Chegou uma hora que ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso chorar um pouco. Deixa eu ir num ruim, então, num Bom, espetáculo às ruim. vezes eu chorei. Embora não fosse esse o Chega o propósito. motivo, né? Mas eu cheguei a ver 2 espetáculos no mesmo dia. É um Porque delírio. um estava num horário, num domingo meio matinê, e o outro num horário como se fosse um horário regular de 9 da noite. Então assiste um, vai para o outro, porque era a chance de ver, de repente, alguém que não era de São Paulo, mas estava passando por aqui e tudo mais. E o que eu me lembro dessa época é que eu tinha um caderno e eu tinha que anotar, porque senão Sim. você começava até a misturar um pouco. Isso aqui é no espetáculo tal. Quando é um show solo é mais fácil, porque você fala, é uma pessoa, né? Ela não se confunde com a outra. Mas às vezes eu notava e falava assim, mas esse cara aqui, o texto dele é o que fala sobre isso. Então tá bom, guardei a referência. Porque é muita coisa, né? E às vezes você, depois de 20 anos de carreira, você viu vários espetáculos da mesma companhia, ou você viu o mesmo ator em vários papéis, e por aí vai, nessas combinações, né? O que você diria para alguém que pensa em ter uma experiência como essa, ou iniciar um trabalho? Poxa, eu
talvez gostasse de trabalhar com isso? Eu acho que a pessoa tem que ver teatro antes de qualquer coisa. Porque você só vai ganhar um repertório vendo muitas coisas diferentes. Você tem que ver drama, você tem que ver comédia, você tem que ver musical, você tem que ver ópera, você tem que ver stand-up, você tem que ver experimental. Você não pode ter preconceito. Teatro infantil, você vai ver? Não. Muito pouco, digamos assim, porque eu não gosto muito de teatro E eu acho que é infantil. uma outra coisa. Acho que no teatro uma outra infantil, linguagem. o pai e a mãe não querem saber se, nossa, esse teatro é assim, o cenário é assim, é isso e aquilo. Não. Vai educar a criança, é o quê? Exatamente, é isso. entreter a criança Vai mais ali. por um guia, né? Tipo, uma guia de Porque para um passeio, crítico é muito sei lá, exato. É mais um passeio do que É um passeio. né? E a plateia também não vai ficar concentrada no espetáculo, as crianças estão correndo pra lá e pra cá. Eu fui, inclusive, eu falei não, mas eu fui no último sábado, eu fui ver uma peça infantil e foi muito difícil, porque é um público que é um outro público, ele não tá concentrado. Eu tô acostumado com teatro adulto, então é minha praia. O Dibi Carneiro Neto faz teatro infantil muito bem e ele já cumpre essa função muito bem na crítica do teatro infantil, meu colega de APCA que eu adoro. Agora, eu acho que tem que estudar também e ler muito, porque como que você vai escrever sobre um espetáculo se você não escreve bem? E para escrever bem, você precisa ler alguns livros básicos da biblioteca, Ou seja, sabe? para os alunos aqui do Céu Jaguaré, para os nossos ouvintes, para quem Exato. tem filhos, etc., né? É sempre a educação andando de mãos dadas com a cultura. Vá para a biblioteca. Eu venho da escola pública e eu sempre fui para a biblioteca. Eu já até ganhei a carteirinha do aluno mais assíduo da biblioteca. Um ano que eu consegui ler, sei lá, 60 e tantos livros. De tão rato de biblioteca que eu era. E era isso, eu lia a coleção Vagalume, eu lia o Pedro Bandeira, aí eu fui crescendo, eu fui lendo a Agatha Christie, o Jorge Amado, eu sou mineiro, né, então a gente tinha a obrigação de ler o nosso querido do Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa, né, que foi meu colega de universidade, ele fez o FMG também, que eu me formei na Federal de Minas, ele fez medicina, eu fiz comunicação. Então, assim, eu fui lendo várias coisas, Sidney Sheldon, e isso tudo eu não sabia, mas estava formando ali o crítico que eu viria a ser. Porque você tem que ter um repertório de palavras e de capacidade de entender aquele espetáculo e transformar aquilo num texto cada vez mais curto, porque hoje em dia você tem que escrever curto, porque não adianta você fazer uma crítica, uma bíblia que ninguém vai ler, não vai comunicar. As pessoas vão ignorar o seu texto por melhor que ele seja. Exatamente, às vezes nem o diretor da peça vai ler. Então você precisa se comunicar de uma forma simples, mas com propriedade. E para escrever simples, você tem que ter lido coisas simples e complexas. É isso, exatamente. Bom, e não tem como a gente não falar de crítico sem pensar em como que as pessoas recebem o seu trabalho, Essa a pergunta cena é ótima. artística. Inclusive porque a conotação negativa, né, da Nossa, palavra Parece um crítica. demônio, Exato. né? Alguém fala assim, ele fez uma crítica. Nossa. Realmente parece assim, então tá, ele falou mal. Criticar E não- as pessoas no dia a dia, Exato. entre si, falam assim, para de me criticar. Exatamente. Mas a a crítica pode ser um elogio. Exato. A crítica no Brasil, ela teve grandes nomes, né, muito potentes, enfim, mas que deixaram muito essa marca da crítica que vai lá e destrói um espetáculo. A gente teve a grande Bárbara Eliodora, que era tradutora de Shakespeare no Brasil, que escreveu durante décadas e décadas e décadas, né, no jornal o Globo. Aqui em São Paulo, Décio de Almeida Prado, meu parente distante, e também o Sábato Magaldi, que era mineiro que nem eu de BH, foram grandes críticos. Eu chego na crítica no século XXI. Então eu já era alguém que já tinha um blog, que já sabia mexer na internet, porque já fazia parte dessa minha geração. Sim, contemporâneo. Contemporâneo. E aí eu ainda peguei essa crítica que ainda era a crítica do papel, do jornal diário, uma crítica mais sisuda. E eu fui fazer o que eu acreditava que eu tinha que fazer, que era uma crítica mais pop. Uma crítica que conversasse com todo mundo, sabe? Com a mãe do aluno aqui do Céu Jaguaré, com o estudante do Céu Jaguaré, com aquela criança que eu tinha sido um dia, com aquele adolescente, com a minha tia, com a minha mãe, com a minha avó. Então eu fiz uma crítica para a internet mais simples. E no início houve até uma certa resistência nos colegas, né? Que eu fui pra internet, eu fiz o blog do Arcanjo. Parecia algo mais, talvez, o quê? Superficial, volátil? Exato, era visto, porque a internet, quando eu comecei ali, né? No começo do século XX ali, né? Século XXI, desculpa. 2000, eu comecei a escrever eu tenho 20 anos exatos de jornalismo. Em 2003 eu comecei a escrever.
a internet ainda era vista como uma coisa de adolescente, de que não era vista como algo sério. O lugar dos adultos. Exato. Então, quando eu fui para fazer, eu e o Michel Fernandes, que tinha o Aplauso Brasil, fomos os primeiros assim a bancar a crítica teatral, a cobertura teatral na internet. E eu, como uma das consumidoras, olha só como é que chega. Eu, como novinha na época. Como ia- leitora. Ah, Maiara, que legal. Tô que falando, bom. você vê que você chega e ó, eu nem morava aqui ainda. Tava lá no interior do Paraná e eu gostava. Isso é o meu maior prazer do meu trabalho. Porque era isso, eu conversava com o Brasil todo. Porque eu tinha leitor no Acre, às vezes eu tinha um leitor de Moçambique que me escrevia sempre. Então, assim, fora, porque a internet tem isso. E não ter essa coisa pedante, sabe? Do crítico que vai lá pra destruir o espetáculo. Porque quando você vai cobrir no teatro, você vê o perrengue que é fazer teatro, né? Primeiro que aí tem que estar lá. Né? O filme você filma uma vez e o filme roda todos os festivais do mundo, você tá na sua casa de Sempre guarda tirando coberto. dinheiro do Durante bolso. anos. Anos. E você só fica com os louros. O teatro não. O teatro é uma coisa tão de carpintaria, tão artesanal, né? É igual o bordado de vó ali, é artesanal, é olho no olho. E aí eu fui... O que você está descrevendo na minha cabeça aqui parece uma sensação de respeito. Exato. A primeira coisa, assim, do respeito pela atividade. Putz, Exato. mas errou. Não foi bom. Precisa melhorar. Precisa ensaiar. Tá Sim. bom, mas veio, fez, tentou, etc. E eu parto daí, né? Então tá bom. Eu respeito que tentou e tal. Exato. Como é que eu vou dizer agora que não foi bom? Que Exato. pode melhorar, que talvez seja, né, não seja o ideal. Eu acho que é com elegância, sabe? Mineiro sempre fala que é mineiro, né? Bairrista, o povo bairrista. Mas eu venho dessa educação mineira, muito, talvez antiga demais, enfim. Mas eu fui criado de um jeito que você tem que respeitar o vizinho, você tem que respeitar a pessoa mais velha. Minha mãe me criou muito bem nisso, sabe? Respeitar o trabalho do outro. Então, se você vai lá meter o bedelho como crítico, profissionalmente, no trabalho do outro, faça isso de uma forma elegante, de uma forma positiva, de uma forma agradável. Você pode pontuar algumas coisas assim, mas pensa nas palavras, no como que você vai dizer, porque às vezes aquilo ali é um projeto da vida de uma pessoa. Ela batalhou, ela escreveu um edital, ela demorou para ganhar, demorou para captar quando conseguiu captar, e tem que... Falando de como viabilizar economicamente, né? Como Exato. financiar o Porque trabalho, o a teatro peça. não vive só do ingresso. Sim, em lugar Né? nenhum do mundo existe arte sem incentivo, Exato. porque é da natureza da arte precisar de investimento. Porém, ela movimenta uma cadeia econômica muito Exato. grande. Um exemplo simples, né? Nova York, a quantidade de teatros e peças em cartaz que recebem incentivo fiscal do governo, por exemplo. Porque levam turistas, porque enche o hotel, porque movimenta os restaurantes, porque essas pessoas têm que se deslocar, elas vão acabar comprando alguma coisa e elas foram até lá por conta de um musical, de uma peça e Você outras fala, coisas. a Maiara falou que é do Paraná, né? O que o Festival de Curitiba não faz na cidade, né? É um festival que tem milhares de artistas, leva a imprensa inteira. O que o Festival de Curitiba fez para Curitiba em termos nacionais, de divulgar a cidade, divulgar as atrações turísticas na mídia nacional inteira que ia por conta do festival. E é isso, as pessoas pegam férias para ir para Curitiba para ver o festival e ficam no hotel. Em São Paulo é a mesma coisa, o mercado dos musicais, do stand-up, traz muita Às gente vezes pra vem cá. um ônibus de uma cidade próxima que só Exato. desce, assiste o espetáculo, né? Vai e aí jantar, às retorna, vezes, em algum lugar para também, pra O que comer seria e das segue. pizzarias do Bexiga, senão o Exato. Bexiga só tem pizzaria e cantina porque tinha Que muito ficava teatro. aberto até tarde, o pessoal saía e ia comer depois. Mas quando você começou, não tinha Fala. os mais antigos que falavam assim: lá vem o moleque, Sim. gente boa, ele acha que ele é quem? Vai que fica. Crítica é isso aí, a gente Não tem que descer a conversavam lenha. comigo na van, entendeu? Ia nas vans do festival, me ignoravam. E quando me olhavam torto, quem é esse menino aí que tá se metendo? E aí, eu acreditei no trabalho, sabe? Eu fui comunicando, né? Nós somos da comunicação. Eu acho que quando você comunica uma verdade, com uma energia boa e vai, ela chega nas pessoas. E aí meu trabalho foi tomando cada vez um tamanho maior, assim, de mais pessoas
concordarem ou discordarem, mas de lerem, de acompanharem. Igual você falou, Mayara, de estar lá na cidade. Quem gosta de teatro no Brasil inteiro passou a entrar no blog do Arcanjo porque estava sabendo o que estava rolando na cena. E isso que eu sou do interior do Paraná. Cascavel que ficou sem teatro um monte de Olha aí. tempo e ficou sem cinema, porque a igreja comprou cinema e não tinha cinema e dava um desespero. É a repercussão, né? Que É, E você tinha uma isso é muito coisa legal. que é trazer o jornalismo também para a crítica teatral, porque eu sou jornalista, né? Eu sou formado em jornalismo. Então, e eu trabalhei em grandes veículos jornalísticos. Eu trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei na Record, enfim, em vários lugares. Trabalhei na Band, na Gazeta. Mas sempre com cultura ou você versou para outros? Sempre com cultura, a não ser no plantão que você tem que fazer tudo, né? Exatamente. Mas eu sempre trabalhei com cultura. Só no começo que eu trabalhei na TV Globo, lá em Belo Horizonte, que eu era estagiário. E aí eu fazia tudo, todos os jornais da casa, estagiário, né? Mas você sempre soube que você sempre soube que você queria cultura. Sempre. Inclusive, nos meus primeiros trabalhos lá em BH, que era na TV UFMG e na TV Globo, que é ótimo também, que me mostrou que crachá não significa nada, porque eu trabalhava na TV Globo de manhã e na TV UFMG à tarde. Não me pergunte que hora que eu estudava, que eu não sei. Eu ia na faculdade de vez em quando entre esses dois estágios. E quando eu ligava pra pessoa da TV Globo, o mundo se abre, né? As pessoas te dão entrevista às 4 da manhã, lindas e penteadas. E aí eu ligava de tarde, eu era da TV UFMG, ninguém podia me dar entrevista, às vezes na mesma pauta que eu tava produzindo. Ai, bem. E foi ótimo pra mim, que eu já aprendi de cara assim, faça o seu trabalho, não liga pro nome da empresa que você tá, porque são os contatos da vida que vai te fazer um jornalista. E eu sempre quis fazer cultura. Então na TV Globo eu fazia essas produções, ajudava ali nos telejornais. E eles levavam os artistas para poder dar entrevista. Os que estavam com espetáculos em cartaz, que eram funcionários da Globo. Então logo eram grandes estrelas. E aí eu falei assim, pro meu chefe, Paulo Valadares, grande jornalista mineiro. Paulo, você deixa eu entrevistar o pessoal, porque eles estão aí, fica esperando, porque a televisão tem que chegar mais cedo, aí fica aquele chá de cadeira. Deixa enquanto eles estão ali esperando, eu fazer uma entrevista com eles, aí a gente sobe no site. Era um ping-pong. Ele falou, pode. Você deixa mesmo toda sexta? Eu falei, beleza. Eu sugeri essa coluna e eu fiz. Assim eu fiz. Paulo Altran, Lília Cabral, Marília Gabriela, Marco Nanini. Na sala do camarim, Na sala ou do durante camarim. a maquiagem, ou tomando um café. E Nem não era o meu isso. trabalho, viu? Meu chefe falava, você vai fazer tudo que você tem que fazer, isso aí é tipo a firula que Isso você é quer Sem te fazer. atrapalhar no seu trabalho aqui, acabou a entrevista do Sem Arcanjo. Meu bagunça. trabalho era cobrir o É. mensalão na época, ajudar, porque tava estourando o mensalão e tinha, Minas Gerais era o centro do mensalão. Aí todo dia surgiam umas notas fiscais que a gente tinha que fazer matéria. Mas, e aí eu falei, não, eu quero cultura. Aí eu vim para São Paulo para fazer o curso Abril de jornalismo. E fui aluno da Mônica Bergamo, do J.R. Duran. Eu tive muita sorte assim na minha carreira de ser aluno de gente muito boa. E aí terminou o curso Abril único, aí eu fui em todas as redações da Abril. Eu fui do 25º andar até o primeiro pedir emprego com currículo, porque eu não queria voltar para Belo Horizonte. Eu falei, queria trabalhar. E aí o que eu tinha de material eram essas entrevistas com os artistas. E aí eu levei na Contigo. E a minha chefe lá na época, a Denise Gianoglio, falou que ela achou tão atrevido o menino entrar na redação com o currículo na mão e falar assim, eu tô precisando trabalhar, eu não quero voltar pro Belo Horizonte, terminei o curso Abril, me contrata. Ela falou, vou contratar esse menino pra ver o que ele vai fazer. E foi assim que eu comecei, na Contigo, Cara e de fui pau, pra cultura já de Que cara. bacana. É, mas cada trajetória, né? Uma trajetória, Tem né? que dar a cara pra bater, vamos falar. Miguel Arcanjo, o Arcanjo do blog do Arcanjo que está aqui com a gente, você falou muito rapidamente, meu colega é lá na PCA, você, como jornalista crítico de arte, né, está integrando, para mim, a entidade mais séria e mais ativa, né, no meio cultural, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, Sim. é a PCA. Para mim, da minha carreira já longa, são os dois prêmios mais importantes que eu tenho. Exatamente. Melhor programa de rádio, melhor programa de televisão, né, em anos diferentes, de trabalhos que É muito que eu fiz. respeitado, né? No meio, né? E porque é sério, né? Porque É, você fala assim, exato. bom, a Tem questão muito prêmio aqui... mequetrefe, mas esse é muito Essa, sério. essa é uma situação em que eles não estão chamando as pessoas para elas prestigiarem a associação. Eu, inclusive, fui apresentador de uma edição do prêmio e o que me chamou a atenção é que eu pensava, puxa, são muitas categorias diferentes de crítica. Nós estamos falando aqui sobre teatro, mas tinha o pessoal São de televisão, de rádio, de literatura e por aí vai. Então, cada área de especialização tem as suas particularidades, tudo. Agora, dentro de um grupo de críticos da mesma área, cada pessoa tem os seus critérios. Na hora de fazer uma premiação conjunta, como chegar a um consenso?
Com muita briga. Porque uma coisa é uma escola de samba num desfile que a pessoa sabe, olha, cada jurado vai dar uma nota para esse quesito, para esse outro, para esse outro. A gente tira a nota mais alta, cada um chega com um número, soma-se e aí sai o resultado, né? Agora, o ideal seria que debatendo as pessoas entendessem por que eu achei melhor você ou se tem um consenso de cara, né? De cara não tem. Primeiro que é uma honra para mim fazer parte da PCA, né? É uma instituição muito importante, né? São praticamente 7 décadas aí de críticos que estão aí na ativa. Começou com teatro a PCA, né? Com esses que eu citei, Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi. Depois foi incorporando as outras áreas, hoje em dia tem 12 áreas. Eu fui vice-presidente da instituição, tem alguns anos atrás, com o José Fábio Henrique Rolim, que é crítico de artes visuais, foi presidente, eu fui vice dele, foi uma honra também para mim. E apresentei como bom faz 2 edições da cerimônia. Mas na hora da reunião ali, né, eu voto em teatro. Primeiro a gente vai debatendo, chega-se a um consenso dos nomes que são destaques em cada uma das categorias, todo mundo fala seus nomes e depois a gente vota, todo mundo junto, assim. E, obviamente, dependendo do caminho da votação, cada crítico pode fazer sua interpelação, falar, olha, eu acho que deveria ir por aqui, eu acho que por aqui, fazer defesas apaixonadas, às vezes apaixonadíssimas, e pode brigar, mas a briga tem que terminar ali, né? Tem brigas homéricas na votação da PCA, que eu não vou falar mais, senão meus críticos vão me expulsar. No caso do Paulo, foi um negócio unânime. Não, mas O Paulo foi unânime. Eu tenho certeza. Eu nem sabia, para você ter uma ideia, eu nem sabia quem eram as pessoas Isso é que que é o estavam bacana da PCA. fazendo a avaliação. Que é eu de soube verdade. no anúncio da categoria, olha, votaram o João, Maria, José, etc, e ok, legal, isso foi reconhecido. É mérito. Porque, no fundo, acontece primeiro as indicações, né? Então você tem lá, talvez, né, de uma lista grande ampliada, as indicações são aqueles que realmente, entre eles, um será o escolhido do ano, e aí o anúncio ou a entrega, né, feita numa cerimônia só, né? E essa noção, né, de quem são os avaliadores e o que eles pensaram, ou com quem que eu concorro, por quê, é que quanto mais séria, mais respeitada se torna, né? E tanto é que ninguém questiona, né? Nunca alguém ganha PCA e fala assim, não, nossa, nada a ver, né? É que é muito diverso, né? São muitos críticos na PCA. Então, cada um tá numa área, cada um tá num veículo. E a gente só se encontra no Sindicato dos Jornalistas uma vez por ano para fazer a votação. Aí a gente fica ali naquele auditório Vladimir Herzog, que leva o nome desse grande jornalista. Fica cada um no cantinho, assim, com as comissões de cinema, de música popular, de teatro, de rádio, de televisão, e arquitetura, literatura e todas as outras. E vai chegando no consenso, mas é muito até louco, assim, como que vai chegando, sabe? Eu acho que também são pessoas que acompanham cada um a sua cena. Então, tem coisa, é muito louco, mas tem coisa que o ano vai dizendo quem é. Não é uma fórmula, assim, é uma energia muito maluca que vai chegando em novembro, você sabe quem são os destaques do ano numa área, porque é gritante quando a pessoa se destaca. Ainda mais com redes sociais hoje em dia, né? Você já começa a perceber um movimento ali, tá todo mundo falando. Agora, você como crítico... Mas um parênteses, só para não perder da tua fala com o Arcanjo agora. Porque a noção que você tem, vou dar um exemplo da gastronomia, que ainda não é uma categoria. Ainda não é. Porque não está Deveria na PCA. ser. Se eu voltasse à presidência, acho que eu ia... Eu entendo que, né, na economia criativa a gente tem a gastronomia como uma expressão cultural, né? Bom, de qualquer forma, a cena do crítico gastronômico que vai incógnito a um restaurante, para ninguém saber que aquele é o que vai dar uma nota, escrever uma resenha ou participar de um prêmio. E de repente ele vai no dia que o cozinheiro, o chefe, não está nas suas melhores inspirações. Faltou alguém na cozinha. Furou o pneu do carro na vinda, o ingrediente da feira não estava no ponto. Isso e tal. acontece no teatro também, os atores me falam. Essa é a comparação. Porque aí de repente você vai assistir aquela peça, mas naquele dia Eles o falam, elenco Miguel, você veio no dia que deu desencaixou. tudo errado. O diretor não vê, a atriz namorada principal do ator terminou com ele tá... Brigaram no camarim antes de entrar em cena. A outra estava com enxaqueca, sabe? Pior cenário. E você fala assim, puxa, justo no dia da avaliação, de reconhecer aquele trabalho para poder eventualmente premiá-lo, eles deram azar. Acho eu não que entendo isso, por que chamam crítico pra estreia. Eu nunca entendi isso. Eu sei que querem ter o barulho da crítica para poder chamar o público pra temporada, mas na estreia muitos espetáculos ainda não estão prontos.
Eu já vi espetáculo que eu vi na estreia e foi um mês depois, era outra peça. E Muito melhor. Você sabe que durante muitos anos, isso é tão verdade, né? Que mesmo fazendo programas gravados para botar no ar durante os 14 anos que eu passei na MTV Brasil, eu fazia o seguinte, a gente gravava e o primeiro programa ao ar era o programa 6. Isso. Porque o programa 6, ele já estava sem nenhum pau técnico, sem Exato. nenhuma posição Já de tinha câmera errada. entrosamento. Eu não gaguejei, o outro não fez isso, aquilo, papapá, e ok. Então, a estreia, as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal. Porque muita gente só ia ver a estreia para entender o que mudou, qual que era a novidade. E depois a coisa engrenava. Eu concordo com você. No ao vivo, a estreia nunca está pronta. A estreia é a primeira vez depois de todos os ensaios, né? Exatamente. Mas, enfim, a gente continua ainda nas estreias, né? Fazer o quê? Mas você volta? Você tem espetáculo Então, que você foi ver mais de Mas uma Eu não vez? que vai consigo. voltar, Então, é imagina. isso, Mayara tá coberta de razão. Eu não consigo mais voltar. Muitas vezes os atores, ai, volta pra ver, tá tão melhor agora. Mas eu tenho que ver outra. Exato, Eu eu não vi. falo, seja generoso com seus colegas, porque já não tem mais crítico de teatro, né? Eu sou um dos últimos dos moicanos, né? Então, São Paulo é uma cidade que, sei lá, tem 200 peças em cartaz. É. Então, não tem como ver duas vezes mesmo. Olha aí, ó, fica a dica para quem tá nos ouvindo, gosta de teatro, gosta de escrever, acha que tem um bom senso crítico, tá faltando crítico de teatro para competir aí com o Arcanjo. Competir não, vai, para trabalhar Pra junto. somar, pra me ajudar, Exatamente. porque eu preciso ter vida pessoal também, É né? bom, né? É Vamos bom. dividir. Agora, a carreira em si, né, é uma carreira que é quase como o treinador. Ele faz tudo que o jogador faz, ele sofre, tem que viajar, dormir no hotel, etc. Só que ele não joga. Você tem que viver no horário dos atores, dos técnicos, dos envolvidos com teatro, para poder acompanhar, né? Ou seja, é uma vida noturna. Exato. Né? Você tem uma rotina diferente, você trabalha muito aos finais de semana, porque algumas peças só acontecem aos sábados e domingos, né? É algo que às vezes as pessoas não pensam, nossa, que maravilha, que vida fácil. Só tem que ir ao teatro uma vez por dia, todos os dias. Então, depois, né, vem essa tua história de bastidores, né? A formação, a educação, a Tem que sentar leitura, para a escrever, convivência. né? Tem que chegar em casa e ainda escrever. O hábito, exato, né? Como diferenciar, lembrar um do outro. E aí você criou uma coisa muito legal, um prêmio, o Prêmio Arcanjo, né? Eu, olhando de fora, sem ter te perguntado isso antes, diria, puxa, é a vontade de institucionalizar algo que seja preservado como um reconhecimento para as pessoas, mais até do que, eu quero ter o ego de ter meu nome num lugar, né? E o que eu achei muito bacana é que de uma forma bastante rápida, me parece que o meio teatral, o mercado acatou a tua iniciativa como algo relevante, como algo importante. E conta um pouquinho mais sobre isso, como começou, né, e onde estamos. O Paulo, o Prêmio Arcanjo, na realidade, ele é um desdobramento de uma lista que eu fazia no blog do Arcanjo dos melhores do ano. E a lista repercutia muito. O povo compartilhava mais do que a lista do Prêmio Shell e do que a lista da PCA. Compartilhava aquela época do Facebook, que todo mundo compartilhava tudo. Era tanta gente compartilhando que e colocando depois, nossa, eu fui nomeado ao Melhores do Ano do blog do Arcanjo, como já se fosse um prêmio. Então ele é um prêmio que ele existia como prêmio já como lista. Era uma lista que eu escrevia no Word e publicava todo final do ano de tudo que eu tinha visto. E aí em 2019, a cultura estava passando um momento muito difícil, né, no Brasil. Estávamos complicados ali, a coisa da cultura, o Ministério da Cultura tinha sido extinto, o plano federal não estava dando muita bola para a cultura, às vezes até atacando demais. E São Paulo meio que virou um oásis assim, para a cultura, e os artistas sofrendo muito, porque estava sem verba, aquela situação. Isso pré-pandemia, né? Estamos em 2019, Pré-pandemia. antes Piorar até... ainda veio a pandemia. Exato, e o prêmio surgiu pré-pandemia. Conversa que eu tive com o Ivan Cabral, que é muito meu amigo, dramaturgo ali da turma do Teatro da Praça Roosevelt. Ele falou pra mim, Miguel, você já tem o prêmio, por que você não faz uma cerimônia? Porque todo mundo compartilha a sua lista. E eu acho que isso também ajudaria a fortalecer a classe, fortalecer as pessoas. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, é caro, como é que vai ser? Ele falou, vamos tentar ver se os amigos ajudam. Nessa época, o Hugo Pozzolo estava no Teatro Municipal e eu liguei pro Hugo, o Hugo falou, não, vem, vamos ver a data livre, toma o Municipal e faz o que você quiser. Que já foi assim, um prêmio que nasceu no Teatro Municipal. E aí aconteceu isso que o Monfá falou, eu fiz a lista e as pessoas vieram ao prêmio. Na primeira edição,
A primeira edição, ela tem o pessoal do Oficina cantando Roda Viva, com o Zé Celso do meu lado, me chamando para dançar Roda Viva. Ali eu fiz o meu currículo da vida, eu falo. E eu sabia aquele momento ali, que era um momento histórico. A gente cantando ali, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. E muita emoção mesmo. O Sérgio Manberti também, e o Zé Celso e o Sérgio Manberti foram e falaram: o Miguel fez o prêmio mais diverso, porque tem todo mundo tá aqui, do A a Z, apresentando um monte de gente que eu nem sabia que existia, e tá aqui fazendo cultura. Esse é o prêmio da cultura. O Zé falou e o Manberti, assim, 2 caras geniais. Então o prêmio já foi referendado pelo maior nome da cultura brasileira que existiu, que é Zé Celso, né? O maior diretor, o maior nome do teatro de todos os tempos. E foi muito forte. E logo depois veio a pandemia. Então o prêmio ficou assim. As pessoas elas lembravam que o último momento delas que a cultura tinha se encontrado tinha sido no Prêmio Arcanjo, que foi em dezembro, veio o carnaval e trancou todo mundo. E aí, em 2020, eu falei: não, vou fazer ele online. E eu fui também o único prêmio que fez online. Os prêmios grandes não fizeram, o Prêmio Shell não foi realizado na pandemia. A PCA também não foi, só quando voltou teve a abertura. Eu falei: não, vou fazer, põe uma câmera e vamos fazer. Essa coisa de vamos fazer, sabe? Igual eu fiz meu blog, vamos fazer, uai. E no Prêmio Online em 2020, olha que loucura, Elza Soares ganhou. Ela mandou áudio. Então, assim, eu tenho a Elza Soares agradecendo o Prêmio Arcanjo. Então, muitas pessoas que foram ganhando o prêmio e depois partiram muito rapidamente, o que me emociona muito, assim. A Rita Lee ganhou quando ela fez a autobiografia dela também, e depois estava lá na exposição dela, estava lá o troféuzinho do Prêmio Arcanjo. Eu falei até com o filho dela, o João, encontrei com ele, falei: João, isso aqui também é currículo para minha vida, assim. Eu tenho um troféu do Prêmio Arcanjo na exposição da Rita Lee. E o prêmio foi ganhando uma dimensão das pessoas abraçarem, justamente porque ele era um prêmio que não tinha preconceito. Que não era aquelas mesmas turminhas, aquelas mesmas panelinhas que sempre ganham. Era um prêmio que surpreendia, porque eu vejo tudo mesmo, eu vou. Então, e essa é uma... Igual Z. É uma coisa que você está falando que é personalíssima, né? Exato. É a tua opinião. E por que eu botei o nome Arcanjo? Você pode Falaram: não coloca o nome de outra pessoa, igual tem o prêmio Bibi Ferreira, chegaram a sugerir: põe prêmio Cacilda Becker, Aí eu falei assim: pro bem ou pro mal, eu vou assumir que é o Prêmio Arcanjo, do blog do Arcanjo, porque se falarem mal, vão falar mal de mim. Eu não quero usar o nome de ninguém. E também é o prêmio das coisas que eu assisti, desse meu transitar no meio cultural. É um prêmio dessa verdade com que eu faço meu trabalho. E quem me conhece sabe que eu faço de verdade mesmo, sabe? Eu sou um crítico que não vê só as peças do centro. Eu já peguei trem para ir lá em Suzano assistir o Contadores de Mentira e demorei 2 horas para chegar lá. E é um prêmio que descobre muita gente que depois acontece. O primeiro Prêmio Arcanjo, quem apresentou foi a Linda Quebrada, junto com a Ana Canhas. E a Ana Canhas, eu falei: eu queria que você cantasse. Ela falou: acho que eu vou cantar Belchior, o que você acha? A Mari Mudar as Coisas me interessa mais. Que depois virou o show dela do Belchior, que ela ganhou a PCA de melhor show e tá fazendo show no Brasil inteiro. O repertório Belchior. Foi a primeira vez que ela cantou Belchior no prêmio, porque tava aquele conflito, aquele Brasil brigando. Ela falou: não, vamos cantar a Mari Mudar as Coisas. Acho que, Miguel, você é do amor. Vamos pro amor, que acho que vai funcionar. A Linda Quebrada. Depois foi pro Big Brother, né? Nani People ganhou o primeiro prêmio, a primeira vez que ela subiu no palco do Teatro Municipal, ela chorou. Ela falou: eu me lembro do ônibus vindo, que ela sempre conta, né, lá da cidade dela, do sul de Minas. E Miguel, eu ganhei um prêmio no Teatro Municipal e tinha esse peso, né, com as pessoas. E Regina Boni, a mãe do Boninho, ganhou o Prêmio Arcanjo também, do lado ali de todo mundo. E gente que estava fazendo, os protagonistas, o Circo Negro, ganharam também, que fizeram pela primeira vez o Municipal, que depois abriu o Municipal pro Emicida fazer o Amarelo. Então, assim, Caê Guajajara, uma cantora indígena, que eu também tenho um júri, por favor, preciso falar rapidamente aqui. Tem a Adriana de Barros, que é uma grande jornalista musical, que está comigo no júri. Tem a Zirlene Lemos, que fica de olho nas redes. Tem o Hubert Alqueres, que fica no cinema. E o Bob Souza, que fica nas artes visuais. Eles trazem os nomes também, porque eles já me conhecem, a gente já tem uma afinidade de amizade, de jornalismo, de se conhecer há muito tempo. E vão trazendo essas pessoas. A Caê Guajajara é uma cantora indígena que ninguém conhecia. Ela veio cantando o Prêmio Arcanjo. Hoje ela está fazendo uma carreira internacional. Ela cantou no Central Park com Olodum e Baiana System. Tem 2 meses, assim.
E isso para mim é um privilégio. É meio que um prêmio que vai abrindo caminhos, sabe, para as pessoas. É lindo demais. E você vê, uma pessoa, se você fosse um cara, né, que talvez criticasse por criticar no sentido negativo, né, descesse a lenha no pessoal, de uma forma mais rude, não teria tanto apoio quanto teve, né? Agora, sobre a Mas, função... e falando só para falar de apoio, não tem apoio o prêmio, não tem Não, digo patrocínio. apoio no sentido de Sim, o Pozzolo te da falou, classe. vem cá, É um prêmio da municipal. classe. A classe referenda. É. De última hora que eu consigo o troféu, vai ter agora, dia 13 de novembro, no Teatro Sérgio Cardoso, que abraçou o prêmio. Muito obrigado a todo mundo lá do Teatro Sérgio Cardoso, amigos da arte, que abraçaram, vão me ajudar a fazer o troféu, vão me ajudar a fazer as coisas, porque não tem ainda um patrocínio. Então, assim, é um prêmio que eu faço não sei nem como. É com a turma de amigo mesmo, um amigo que ilumina, o outro fica lá no som e quando vê a festa acontece. É na assim. base do amor mesmo. Na né? base do amor. Na Agora, base do amor. sobre o trabalho de crítica, o que um crítico de teatro observa quando vai assistir uma peça? Vamos lá. Né? Quais são os pontos? E você tem que lembrar também que você faz uma crítica Sim. que é bem popular, no sentido de, como você disse, eu tento falar com todo mundo. Então, de repente, você falar de um detalhezinho assim que para o aluno do céu não interessa, sabe? Sim. Assim, como é que faz? Como é que você trabalha? Eu vejo primeiro as coisas mais técnicas assim. Se os atores estão atuando bem, se o texto ele cumpre sua função ali, porque não adianta também você julgar o drama com o time da comédia, nem a comédia com o time do drama. O stand-up eu vou olhar pro lado para ver se as pessoas estão rindo. Não necessariamente eu preciso rir. Muitas vezes eu não rio, não é um humor que me agrada dependendo da pessoa, do tipo de humor que faz. Mas eu vou ver se o público dele tá comprando. Ele vendeu que ele ia fazer as pessoas rirem, não? Tá rindo? O musical tá dançando bem, a coreografia? Ou tem alguém lá fora parecendo um boneco de posto, né? Tá fazendo direitinho? Então, coisas mais técnicas mesmo. Se a luz tá bonitinha, se tá iluminando a cena, ou se tá iluminando, às vezes, o canto que a barata tá passando, que não precisa. Tem iluminador que abre a luz de serviço, que você fala, pra quê? Recorta essa luz, coloca a luz lá onde a história tá acontecendo. Então, essas coisas mais técnicas. Falando da importância de estudar, eu fiz mestrado em artes cênicas na Unesp, eu sou mestre em artes, fui estudar, fazer mestrado para entender mais, porque eu era jornalista e precisava dessa formação mais artística também. Os atores, eles estão atuando de forma crível? Você acredita que ele é o personagem ou você está vendo o texto na boca dele que ele decorou ontem? Né? A gente sabe quando o ator é ruim, que é triste, né, quando um ator é ruim, né? Ou quando o ator não se dedicou, ele tá lá só porque ele tá jogando com o nome dele. Então, Exato, ele quer ser bonito. Tem um que quer ser bonito, né? Ele tá dando texto aqui pra Maiara, mas tá olhando lá pra pessoa da plateia pra ver se ele é lindo e gostoso. Então, assim, eu observo essas coisas todas e se pega, né? O teatro ele tem que te pegar nas vísceras, no estômago, no coração. E você ainda sente a influência quando algo te convence da experiência teatral ter sido algo transformador, porque a síntese da arte é essa, né? Transformação, né? Você sair melhor do que você entrou. Exato. Pode ser numa exposição de artes visuais, pode ser num concerto, pode ser num teatro. Essa peça é 5 estrelas, e são poucas. Porque No ano são 5, 6 no máximo. E eu me recordo, essa é uma situação engraçada, particular, enfim, só vou relatar aqui entre nós e nossos ouvintes, né? Eu me lembro uma vez de acompanhar uma peça com o Juca de Oliveira, que ele passa a peça toda, ele começa a fazer um coquetel, ele tem um carrinho de bar, é uma peça que foi quando a Adriana Galisteu foi contracenar com ele. Sim, eu me lembro. E aí ele toda hora ele pega uma coqueteleira e ele faz um... Quando eu cheguei na minha casa, eu fui perguntar, onde está a minha coqueteleira? Eu nem fui fazer um drink, nada, mas eu tenho uma coqueteleira que acho que parece com aquela. Olha. Acho que eu vou usar. Porque aquilo lá não tinha nada a ver. Era uma composição do personagem que chegava em casa depois do trabalho e aí ele estava lá como se fosse fazer um drink para ele. Ele nunca fazia. O que acontecia é que nunca acabava. Ele começava, aí vinha uma discussão, daí ele pegava de novo, aí ele deixava na mesa, ia lá, pegava na mesa e tal. E aquilo me chamava atenção, não no sentido de, a coqueteleira é uma muleta. Não, a coqueteleira era algo que alguém botou lá que talvez ele mesmo, como ator, tenha... Acho que eu vou pegar isso aqui nessa cena, eu vou ficar com ela na mão, porque vou mudar de assunto, aí esqueço a coqueteleira, porque eu mudei de assunto. Então, detalhes, às vezes, nos cativam. Composição do personagem, né? Acho que isso é muito importante. Quando o artista se dedica, constrói um personagem com profundidade, né? E você falou desses espetáculos grandes, eu falei 6, 5, mas esses 6, 5 são aqueles fenômenos que todo mundo concorda, que às vezes acontecem no teatro.
sei lá, agora tá repetindo, por exemplo, a Elis Regina, né, o musical, Elisa Musical, foi 10 anos atrás. Eu lembro quando teve essa montagem, todo mundo falou, gente, olha lá, ele incorporou a Elis Regina, tem que assistir. Então tem alguns fenômenos, Luiz Antônio Gabriela, uma peça da Companhia Mugunzá, que também, quando aconteceu, todo mundo falava, gente, assiste esse espetáculo, porque é um espetáculo, agora Tom na Fazenda, todo mundo tá falando Tom na Fazenda. Tem espetáculos que são assim, fenômenos. Wicked, né? Também com a Mira Ruiz, com a Fabi Bang, entre os musicais, foi um fenômeno. Elas viraram estrelas assim de um nível de televisão fazendo teatro, que é muito gratificante também pro teatro. Então, essas que te transformam, que te... Uau! Não é todo dia que acontece. Quando acontece é 5 estrelas. As outras que são muito boas, maravilhosas, que você aplaude de pé, tá tudo lindo, tudo ok, aí são as 4 estrelas. As que ok, cumpriu a função, beleza, me diverti um pouquinho, vou pra pizza depois, 3 estrelas, tá bom, tá tudo ok, saiu no ganho. Aí tem aquelas que é as 2 estrelas, que é o regular, que a gente pensa muito pra dar, e ruim é a 1 estrela. É o arrependimento. É a vergonha alheia, né? Nossa, então, eu dei pouquíssimas vezes ruim na minha vida. Pouquíssimas. Mas uma delas, depois do tempo, me mostrou que eu estava certo, porque a pessoa que ganhou essa 1 estrela foi para um caminho que eu falei, Jesus amado, onde essa pessoa foi parar? Depois você conta pra gente quem no bastidor. No bastidor. Dei 1 estrela e na época o Dirceu Alves Júnior, meu colega da Vejinha, também deu 1 estrela. Então eu falei, não estou errado, não. A gente vai guardar para a próxima vez que o Miguel Arcanjo estiver conosco aqui, Mayara. Muito maravilhoso. Eu tive vontade o tempo inteiro de fazer uma coisa que as pessoas vivem fazendo com ele, ele não deve gostar. Ai, o Miguel vai assistir uma peça, vai lá. Pode fazer. Vai que você vai acertar. Mas eu quero muito agradecer essa simpatia de pessoa, essa inspiração, porque garanto que muitos jovens que estão nos ouvindo agora, né, de ver a tua história, um menino que veio da escola pública, fez federal. Isso é muito importante Cara, falar, gente. Eu sempre demais. estudei escola pública, eu nunca estudei escola particular. Eu venho de uma família simples, que minha mãe batalhou muito para criar eu, o Rafael e o Gabriel, os 3 anjos arcanjos. E eu me fiz assim, indo na biblioteca da escola, sabe? Estudando bastante, fiz cursinho pré-vestibular, esses cursinhos que são populares, sabe? Para ajudar você a entrar na universidade, consegui passar no vestibular, entrei. Então, assim, entrei no estágio da TV Globo, entrei no curso Abril de Jornalismo, com estudo, correndo atrás, fazendo o meu, com honestidade, indo atrás e acreditando que ia dar certo. E com muita cara de pau. E com cara de pau, porque é bom isso. demais ter cara de pau. É isso. Até o próximo programa, rapaziada. Muito obrigado. Me sigam, por favor, Miguel.Arcanjo. Entra lá no Instagram. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.